Bem-vindos a mais uma aula de Física do Felipe dos Santos. Hoje vamos para a aplicação de vetores, né? Na última aula nós vimos vetores e hoje vamos utilizar a aplicação desses vetores que vocês aprenderam, né? Soma e formas de cálculos com vetores. Bem, vou passar aqui para os slides, só para vocês acompanharem aí. O conteúdo de hoje é composição de movimentos, certo? Quando a gente tem composições de movimentos, aí é que eu coloquei a definição, né? Definição são aqueles que ocorrem ao mesmo tempo em direções diferentes e são percebidas como um só. Opa, deixa eu voltar aqui. Em nosso cotidiano, existem várias situações em que esse tipo de movimento acontece. Aí aqui, composição de movimento é quando você tem mais de um vetor agindo sobre um determinado corpo. Por exemplo, aqui, a gente tem o princípio da independência dos movimentos simultâneos. Esse princípio aqui foi descoberto por um cara chamado Galileu Galilei, e cujo ele descobriu que um movimento composto por outros dois ou mais que ocorrem ao mesmo tempo podem ser, cada um deles, analisado de forma independente dos demais. Ou seja, a gente pode analisar esses dois movimentos como movimentos independentes. Aí aqui eu coloquei um meninozinho correndo, né? E tem um outro garoto correndo para o outro lado. Eles têm movimentos independentes e estão agindo em oposição, né? Um está indo para um lado, outro para o outro. Então vamos aqui, passando à frente. Vou dar dois exemplos que a gente vai utilizar hoje. Tem alguns exemplos aqui de atividade. Bem, a composição de movimento, que é uma coisa muito utilizada como é que se chama? Quando você por barcos, né? Que é na navegação, a palavra é essa. Muito utilizado na navegação, que são a composição de movimento quando você tem a velocidade do barco, certo? Você tem a velocidade do barco e você tem a velocidade da correnteza, que seria eu estou me favorecendo da velocidade da correnteza e tenho a velocidade já do meu barco. Nessa soma aqui de velocidades, a gente tem dois vetores, como vocês sabem. Velocidade ela é uma grandeza vetorial, então ela pode ser representada como um vetor, e velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Então eu vou ter a soma de dois vetores atuando sobre o meu barco. Eu vou mostrar como é que a gente faz essa somazinha aqui, que é a mesma coisa que a gente aprendeu na última aula, como somar vetores. Passando a outro exemplo, correnteza versus barco. Quando eu era mais novo, eu sempre atravessava aquele rio, o Rio Ceará, né? Para ir para a Barra do Ceará, que era lá, tinha que atravessar a ponte. A ponte, na minha época, ainda estava interditada, né? Minha época, quando eu era mais novo, ela era interditada. E para atravessar para o outro lado do rio, você tinha que atravessar de barco. Como era que acontecia? O barco, para ele atravessar, ele não conseguia andar em linha reta. Por quê? Porque existia a correnteza do rio empurrando ele para outra direção. Então, quando ele se movimentava com uma determinada velocidade, existia a velocidade da correnteza atuando sobre o barco. Assim, a soma das duas velocidades, a velocidade do barco, que é VB, mais a velocidade da correnteza, que é VC, ela vai ser o somatório desses dois vetores aqui, ó, que como eles estão perpendiculares, eu vou ter, ó, que o vetor ele vai sair dessa maneira, certo?
Então você não vai conseguir fazer uma linha reta, você vai fazer uma diagonal, ok? Então esse somatório de vetores aqui é com o somatório desses dois vetores que eu sei qual que é a velocidade resultante do meu barco. Assim como naquela outra situação, eu só sei qual que é a real velocidade do meu barco, somando a velocidade da correnteza mais a velocidade do barco. Ok? Tranquilo. Isso daqui são composições de vetores. E atuando na prática, né? Como é que a gente soma os vetores? Na última aula eu mostrei para vocês, quando eu estou tratando de vetores, a soma do vetor vai ser o quê? Vetor resultante vai ser igual ao vetor do barco mais o vetor da correnteza. Foi isso que a gente viu na última aula. Como que eu posso tratar isso daqui na prática? Vamos lá na prática. Imaginemos que a velocidade da correnteza fosse de 3 metros por segundo e que o barco se movesse a 10 metros por segundo. A determinação da velocidade resultante é feita por meio da lei dos cossenos. Nesse caso, reduzida ao teorema de Pitágoras, já que o ângulo entre as velocidades é de 90 graus. Assim temos, aí se eu, deixa eu ocultar isso daqui. Se eu tenho que velocidade, aí se vocês se lembrarem da última aula e se não se lembrarem, vão lá, volta lá para a última aula e assiste isso daqui, ó. Para mim fazer a soma de vetores que estão a 90 graus, que estão perpendiculares entre si, eu tenho que VR vai ser VR ao quadrado, é o teorema de Pitágoras, né? Igual a VB ao quadrado mais VC ao quadrado. Isso é porque eles estão perpendiculares entre si. Aí aplicando, quem que é o meu VB, a velocidade do barco? O barco é 10 metros por segundo, então eu boto 10 em VB, ó, 10 ao quadrado, mais velocidade da correnteza, que é 3 metros por segundo, então 3 ao quadrado. Aí fazendo os cálculos, eu tenho 10 ao quadrado, é a mesma coisa que 10 vezes 10 dá igual a 100, e 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que é 9. Passando, aí ó, somando 100 mais 9 dá 109. Aí eu quero saber quem que é o VR, que é a velocidade resultante. Vou passar o quadrado para o outro lado. Aqui ele é potência, do outro lado ele vira radiciação. Aí fica, ó, VR é igual a raiz de 109. Vocês pegando aí na calculadora e colocando, ó, VR vai ser igual a 10,44 metros por segundo, certo? Então, a velocidade resultante do meu barco é essa daqui, 10,44 metros por segundo. Isso daqui analisando essa configuração aqui, viu, pessoal? Como se fosse essa configuração. Ok? Passando à frente. Outra configuração, que seria aquela que eu mostrei para vocês, quando o barco está a favor da velocidade da correnteza e quando o barco está contra a correnteza. O que é que vai acontecer? Na soma de vetores com a mesma direção, que lembrando para vocês, direção e sentido, a flecha, direção, a forma horizontal, né? Então aqui, vamos lá, ó. Navegando a favor da correnteza, que é essa configuração aqui, ó. A velocidade resultante vai ser o quê? Ó? Velocidade relativa do barco e a velocidade da correnteza. Quando eles estão a favor, a velocidade resultante vai ser VC mais, ou VB mais VC, que vai dar igual a quê? 10 mais 3. Velocidade resultante vai ser 10 mais 3. Como eles estão na mesma direção e no mesmo sentido,
Então, é só uma soma simples, 10 mais 3, 13 metros por segundo, certo? Aí, né, navegando contra a correnteza, o que vai acontecer? A gente vai ter velocidades em mesma direção, só que sentidos contrários, estão indo em sentidos contrários. Então, ao invés de uma soma, a gente vai ter uma subtração de velocidades. Aí eu tenho 10 é o VB e 3 é o VC, só que 3 é negativo. Aí vai ficar 10 menos 3, que deu igual a 7 metros por segundo. Essa para essa nossa configuraçãozinha aqui abaixo, certo? Então aqui são 3 tipos de configurações de movimentos. Então, vamos lá para um exercício de exemplo. Exercício resolvido. Univale, Minas Gerais, vestibular, né? Um ultraleve mantém a velocidade de 120 quilômetros por hora em relação ao ar, mantendo o nariz apontado para o leste, né? Sopra vento sul com velocidade de 90 quilômetros por hora. Nessas condições, podemos afirmar que a velocidade do ultraleve em relação à Terra é. Aí, se vocês sabem como é que é a rosa dos ventos, né? Ela dá o quê? Ela, na rosa dos ventos, você tem lá norte, sul, leste, oeste. Se eu tenho ele indo para o leste e o outro indo para o sul, nós vamos ter a seguinte configuração. Vamos ter dois vetores perpendiculares, onde o VB é igual a 120 km por hora, e VC, que aqui vai ser velocidade do ultraleve, e VC igual à velocidade do vento, que é 90 km por hora. Então, para mim calcular qual que é a velocidade real ou a velocidade relativa, eu tenho que VR vai ser igual a VB mais VC. Como eles são vetores perpendiculares entre si, nós temos o quê? VR ao quadrado vai ser igual a 190 km por hora ao quadrado mais 90 km por hora ao quadrado, certo? Fazendo os cálculos aqui, aplicando minha formulazinha, eu tenho 14.400 mais 8.100, que seria 120 ao quadrado dá 14.400 e 90 ao quadrado dá 81, não, 8.100. Fazendo a soma, temos 22.500. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá na explicação, passo o quadrado para o outro lado da igualdade. Ele de um lado é potência e do outro lado ele vira raiz. Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu só voltar aqui que eu sem querer sair dos slides, pessoal. Vou só passar aqui rapidez. Porque às vezes eu fico aqui com o mouse, aí sem querer eu dou um toquezinho no mouse. VR passando para o outro lado vai raiz, né? O quadrado aqui. Aí fica VR vai ser igual a raiz quadrada de 22.500, que VR é igual a 150, certo? Básico. É aplicar aquele mesmo processo que eu fiz. Pronto. As de soma, quando está na soma e subtração, quando está na mesma direção, a gente tem uma facilidade maior de fazer, porque são só soma ou subtração de valores. Essa daqui, que é mais complexa, eu achei importante fazer um exemplo para vocês. As referências são o livro de vocês. Qualquer coisa eu vou estar à disposição no dia da aula, né? No dia da aula online. E vou mandar a lista de exercícios e fico à disposição de vocês. Dou por finalizado aqui essa aula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa eu estou à disposição, pessoal. Fechando aqui. Até mais. Até a próxima.